Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém. Quantos estão alegres? Quantos creem que Deus é bom? Amém. Deus é maravilhoso. Convido você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. João capítulo 5, nós vamos ler o verso 4 e 5. Antes nós lermos, vamos adorar o Senhor mais um pouco, amém? O pastor falou um pouquinho a respeito de Israel, né? Falou um pouco da guerra que está acontecendo, né? Aí a gente começa a escutar as canções, ele vem, o rei está voltando, já dá um gelo na barriga, né? Não é verdade? Eita glória, né? Para me curar, para me ensinar. O que, irmãos? O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor. Aleluia, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Sim, Deus, nessa noite abrimos nosso coração na tua presença. Ministra em nós o teu querer, a tua vontade, Senhor. Já entoamos cânticos ao teu santo nome, já te ofertamos. Oramos pelos teus filhinhos, Senhor. Como somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Gratos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia que tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida, Senhor. Gratos por nós estarmos aqui na Tua santa presença, porque não existe privilégio maior do que poder estar na Tua casa, podendo Te exaltar e Te engrandecer. Podendo adorar o Teu santo nome, podendo nos oferecer no Teu altar. Receba, Senhor, nessa noite a nossa adoração. Que os nossos pensamentos sejam os teus pensamentos, Senhor Deus. O nosso coração, o teu coração. A nossa caminhada seja a tua caminhada, Senhor Deus. Tudo que nós fizermos seja para louvor e glória do teu santo nome. Opera em nós, opera na tua igreja o teu querer. Tua palavra nos diz que essa palavra ela é operosa em nosso coração. Ela opera em nossas vidas constantemente, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem nos feito crescer dia após dia a Tua imagem e a Tua semelhança. O Senhor tem cada vez mais demonstrado o Teu amor pelas nossas vidas. Cada vez mais revelado ao nosso coração desse amor tão grandioso, tão imensurável pelas nossas vidas, Senhor Deus. E a razão de nós estarmos aqui é para Te louvar e para Te engrandecer. A razão de nós estarmos aqui é somente o Senhor. E dizer que nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. E não existem palavras, não existem canções que demonstram esse amor por Ti, Jesus. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o Deus da cura, porque o Senhor é o Deus da libertação,
da restauração, e o Senhor tem transformado as nossas vidas. O Senhor tem mudado os nossos pensamentos, o Senhor tem nos moldado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. Obrigado porque um dia o Senhor prometeu algo para as nossas vidas, que o Senhor jamais nos abandonaria, que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos, até o momento que um dia nós nos encontraremos, Senhor. E nós estamos contando os dias, contando as horas, Senhor, para este momento. O momento, Senhor, que nos encontraremos contigo, Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Todos abriram a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 5, o verso 4 e 5, ele é o tema do nosso sermão de hoje. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Amém. O verso 4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece? Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, e este é o triunfo que vence o mundo. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Peço ao Senhor para que o Senhor nessa noite venha abrir o nosso entendimento, Senhor Deus. Venha ministrar em nosso coração da tua vontade, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a perseverar em nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na tua santa presença, Senhor. Guarda-nos em teu coração, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos, Senhor Deus. Guarda a tua igreja, o teu povo, Senhor Deus. E cada vez mais nós vamos crescer na graça e no conhecimento de quem tu és, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema, irmãos, da mensagem nessa noite é vencendo o mundo e seus prazeres. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. É possível vencer o mundo e os prazeres? Sim ou não? É possível, não é? Sim, é possível. Nós acabamos de ler agora aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E nós sabemos que a maneira que nós iremos vencer é pela nossa fé. A nossa fé não na fé que o mundo nos ensina, mas na fé que o Senhor Deus nos deu como presente. Que é um dom que Ele nos deu, essa fé. E nessa noite nós iremos falar um pouquinho a respeito disso, a respeito de como nós vencemos o mundo. Eu não estou aqui para colocar a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso amor em Cristo Jesus em um lado e colocar o mundo em outro e falar assim, agora vamos guerrear. Não é uma competição, irmãos. Jesus não morreu na cruz para tornar algo competitivo com o mundo. Ele morreu simplesmente para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos livrar deste mundo. Ele jamais falou que nós iríamos sair deste mundo, mas que no mundo Ele nos livraria. Porque Ele já estaria conosco em todas e qualquer circunstância da nossa vida. Mas muitos de nós ainda não entendemos esse evangelho tão profundo. Como eu já falei da última vez a respeito da profundidade, nós temos ouvido tantas coisas profundas aqui no raso, mas o Senhor falou que não quer que a gente fique no raso, Ele quer que a gente mergulhe. Você não nasceu para viver, irmão, só com os teus pés dentro das águas. O Senhor quer que você mergulhe no rio de Deus. Para que você realmente seja guardado pela presença, para que você realmente dependa do Senhor em toda e qualquer circunstância da sua vida. Nós sabemos, irmãos, que nesse mundo existem coisas tão gostosas, tão agradáveis aos nossos olhos,
Existem coisas tão agradáveis à nossa carne que nos satisfazem momentaneamente. Mas em momento algum a palavra vai colocar Jesus como uma competição. Não, peraí. Quem vai me satisfazer melhor? Quem mais vai me satisfazer? Nós sabemos que os prazeres do mundo, eles são passageiros. Eles são momentâneos, só são para aquele momento, mas no dia seguinte as pessoas vão novamente procurar, tentar se satisfazer de alguma forma. Uma pessoa que ela é viciada na bebida, ela se satisfaz na bebida. Mas quando o efeito dessa bebida passa, o que ele vai fazer de novo? Procurar ela. Agora Jesus não, ele tem uma satisfação, irmãos, que não tem parada, ele é constante na nossa vida. E nós precisamos entender isso. E espero em nome de Jesus que nessa noite você venha entender isso no teu espírito. Quantos aqui são nascidos de Deus? Glória a Deus. Mas é interessante porque aqui fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o trunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas há algo muito interessante, O Pedro até falou na semana passada, que é tão lindo. É bom você crer em Jesus, mas há algo que nós precisamos aprender, que é o quê? Permanecer, e essa é a jornada mais difícil. Essa é a jornada mais difícil de um cristão. Sabe por quê? Porque crê até o diabo crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas ainda, para ele, mas vai chegar um dia que ele vai se dobrar, ele vai falar: Senhor Jesus, Tu és o Senhor dos senhores. Mas enquanto este momento não chega, ele crê em Jesus. E muitos creem, dentro da igreja, creem em Jesus, mas não tem essa permanência, e permanecer realmente é o mais difícil. Viver este amor é mais difícil, porque são tantas coisas que o mundo nos apresenta, São tantas oportunidades que o mundo nos oferece, que quer tomar a atenção de Deus, que quer tomar a nossa atenção, que nos quer tirar da presença do Senhor. É possível vencer, sim, o mundo e seus prazeres. É possível vencer o pecado, pastor? Sim ou não? É possível vencer o pecado. O pastor falou sobre ódio aqui. Pessoas que dizimam oferta com ódio no coração. Você acha que Deus vai receber? Não. Jesus morreu por cada um de nós, para nos dar a vida eterna. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, sim ou não? E nessa noite, nós iremos falar um pouquinho a respeito desse amor. Eu quero ressaltar 2 pontos, e o primeiro ponto é a respeito desse amor de Jesus pela nossa vida. Como eu e você iremos vencer o mundo e seus prazeres. Amém? Por favor, Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40. Mateus 22, do 37 ao 40, diz assim, 37, isso. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua, e com toda a tua. A palavra inteligência no seu original significa mente, com toda a tua mente. Continuando. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Próximo. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti. Próximo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Nós entendemos, irmãos, aqui, nesse ensinamento de Jesus, algo muito interessante.
O pastor até citou alguns mandamentos falando aqui a respeito dos mandamentos. E aqui Jesus está nos ensinando que os dois mandamentos semelhantes, que são os maiores, que é amar a Deus e amar ao teu próximo, sim ou não? Esse é o papel que nós temos como cristãos. E para que nós possamos vencer o mundo, para que nós possamos vencer os prazeres que o mundo nos oferece, primeiramente nós entendemos aquilo que Jesus está nos ensinando. É fato que Jesus, ele disse, asseverou, é como se ele estivesse falando assim, preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia fala, asseverou, é como se eu estivesse bravo, é o seguinte, agora eu vou falar algo, e eu quero que vocês guardem isso em seu coração. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava ensinando como eu e você iremos vencer as nossas limitações, como eu e você iremos vencer o mundo, de acordo com a palavra que ele estava nos ensinando. E para nós vencermos o mundo, nós precisamos entender esse amor que Deus tem pela nossa vida. Tem muitas pessoas que amam da maneira que acham que deve ser amada, mas não da maneira que a Bíblia nos ensina que nós devemos amar. É fato, irmãos, que se você realmente ama a Deus sobre todas as coisas, e se você ama o teu próximo como a ti mesmo, fala para mim, como ainda existe pecado no mundo? Existe pecado porque o coração do homem é inclinado ao pecado. Existe pecado porque Adão pecou. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. O mundo e seus prazeres. Mas não há uma competição, irmãos, com Jesus. Não é uma competição. Porque o diabo, de maneira alguma, ele vai dar a vida dele pelo mundo. Mas é algo que me chama a atenção. É algo que me faz refletir muito na minha vida a respeito desse versículo, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O coração, irmãos, não está falando deste coração carnal. Não é o coração carnal, é o coração espiritual. A alma é onde está todo o nosso sentimento, irmãos. Os nossos pensamentos. O Senhor sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece cada passo, cada palavra, antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe. E é interessante que antes mesmo de Ele falar, Ele já sabia que nós iríamos pecar. Agora fala para mim, aonde a gente vai encontrar um Deus tão gracioso como o nosso Deus? Não existe, é só Ele. Ele é o único. Ele é o único Senhor da nossa vida, não existe outro Deus além dele, não existe. Mas o que nos afasta de Deus, irmãos? O que nos afasta de Deus? Vamos ver se vocês estão afiados na palavra. O que nos afasta de Deus? O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pastor outro dia pregou sobre isso, nem altura nem profundidade, e nada pode nos separar de onde Deus, a não ser alguma coisa, só o pecado. Mas isso se você alimentar ele. É interessante, mesmo sabendo disso, mesmo que nós iríamos ser pecadores, o Senhor, Ele não poupou o seu único filho por amor às nossas vidas. Mesmo sabendo que eu e você éramos pecadores, Ele não negou o seu filho por amor às nossas vidas. Ele enviou o seu filho para morrer por cada um de nós. Isso é fato. Ele morreu pelo quê? Para nos curar. Ele morreu para nos restaurar, para nos resgatar, para nos libertar, para nos purificar, para nos santificar. É para isso que Cristo morreu. Então não existe, diante da morte de Cristo, não existe competição, irmãos. Ou realmente nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos a Deus de todo o coração e amamos o nosso próximo como nós mesmos, ou não amamos. É simples.
Nós sabemos o que nos separa de Deus é o pecado. E o que separou Adão de Deus foi o quê? O pecado que separou. Deixa eu dizer algo para você. Tem dois homens que a gente pode usar como exemplo. Um é José. Quantos lembram da história de José? Todos nós lembramos, filho de Jacó. Quando ele estava lá no Egito e a mulher de Potifar tentou dar em cima dele. E diante daquela situação, o que ele fez? Não, peraí, eu tenho Deus no meu coração, eu vou enfrentar esse bicho aí. Não, perna para quem tem. Ele correu. Outro é o Davi, quando ele olha Batseba tomando banho lá de cima, lá do palácio, do altar, olha lá embaixo, Batseba tomando banho. Opa, eu quero essa mulher. Esse já não correu, esse já fez tudo quanto era desagradável aos olhos do Senhor. São dois exemplos. Mas, irmãos, nós sabemos que o pecado em nossas vidas existem consequências, sim ou não? Existem consequências dolorosas. É fato que toda vez que Israel, quando eles iam guerrear contra uma nação, eles venciam. Por quê? Porque Deus era com eles. Até o momento que um deles pecava. Opa, peraí, aí agora já não é mais assim. A partir do momento que havia algum pecado na nação de Israel, no povo de Israel, quando eles iam guerrear, eles perdiam a guerra. Quantos conhecem a história de Josué? Não foi assim? Não, destruíram Jericó, dá 7 voltas em Jericó, as muralhas ruíram, eles venceram o povo de Jericó, tomaram o povo de Jericó, e aí depois já vinha qual a próxima cidade? Ai. Aí o Josué mandou os espias, viu? A cidade é fraca, tem poucos soldados, acho que não precisa mandar todo mundo não. Nós podemos ir, iremos vencer facilmente. Mas aí chegando lá, o que aconteceu? Perderam a batalha. Irmãos, em uma guerra não existe lado. É difícil. Tanto um lado perde pessoas, quanto o outro perde pessoas. E é doloroso perder pessoas. E a partir do momento que Israel perdeu aquela batalha, Josué, talvez ele se questionou e falou, mas como assim? Como? Como que pode uma cidade, talvez, vamos supor, né, é Santa Gertrudes contra São Paulo. Imaginamos que aqui é Ai, amém? Não somos Ai, amém, irmãos? Todos nós somos salvos em Cristo Jesus, amém? Amém? Mas imaginamos que aqui é Ai, está todo mundo aqui, a cidade inteira de Ai está aqui. Aí chega São Paulo e nós fala, pronto, olha o tamanho disso aí, nós vai perder para esse povo. Chega aqui e nós põe tudo eles para correr. Como que pode uma cidade que, vamos supor, aqui tem quantas pessoas? 2.500 pessoas aqui? Amém? Amém. Vamos profetizar. 2.500 pessoas contra 2 milhões. 2 milhões de paulistanos, olha só. E nós vencemos a batalha. Mas espera aí, por que nós vencemos? Sendo que sempre com Deus faz o contrário, né? Deus não precisava de uma nação inteira para guerrear, né? É simplesmente confiar nele. É simplesmente adorar Ele, simplesmente tornar Ele Senhor da sua vida e você iria vencer. É reconhecer que Ele é o único Deus. E a partir do momento que havia pecado em Israel, quando aquela nação entrou para guerrear contra Ai, Ai mandou todo mundo embora e matou muitos soldados de Israel. Mas por quê? Porque havia pecado. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus. Todas as vezes que Israel ele era dominado é porque havia pecado em Israel. E quantas vezes, se você já leu a Bíblia, pelo menos uma vez na sua vida, você talvez já passou algum versículo, tantas vezes Deus usava um profeta para falar, se arrependa, largue a idolatria, largue a feitiçaria, se volte para o Senhor. Você acha que um casal, como nós sabemos, que briga, um marido que briga, que não honra a esposa, aí ele começa a orar, você acha que a oração dele vai passar desse teto? Deus vai ouvir? Não vai ouvir, irmãos.
Porque Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Só que é interessante porque o mundo também quer ser o Senhor da sua vida. Mas eu tenho boas notícias para você. No mundo teremos aflições, sim ou não? Mas qual é o motivo da nossa alegria? Jesus. Ele fala, tem de bom ânimo, tenham fé e coragem. Eu venci o mundo. Quem está conosco? Jesus. E se Ele está conosco, por que eu não venço o mundo então? Se realmente Ele está conosco, se Ele é o Deus da nossa vida, se Ele é o Senhor da nossa vida, por que ainda eu não estou vencendo o mundo e seus prazeres? O porquê que ainda eu não venço os meus pecados? Estou falando e volto a repetir, isso aqui, irmãos, não é uma competição. Nós queremos chegar em um lugar, e esse lugar vai ser o amor de Cristo pela nossa vida. Você vai ver que nada vai superar esse amor. Nada. E é com esse mesmo amor que nós devemos amar. E você vai entender isso. Amém? Vamos continuar. Aqui no livro de 1 João nós lemos que a nossa fé vence o mundo, sim ou não? No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, se puder colocar para mim, só para nós ter um entendimento um pouquinho mais amplo a respeito disso. Hebreus capítulo 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se é indispensável, olha só, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Essa é uma palavra-chave desse versículo, consagrar-se ao Senhor. É interessante que a palavra fala, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima. O que é necessário nós fazermos, irmãos? Se aproximar de Deus. Quantos aqui têm se aproximado do Senhor? E como eu faço isso, pastor? Como eu me aproximo de Deus? Qual que é o segredo, né? Como que eu me aproximo de Deus? Você ora? Você lê a Bíblia? Você jejua? Você ama a Deus de todo o teu coração? Você ama a Deus com toda a tua alma? E com todo o teu entendimento? Agora vamos apertar. Você ama teu irmão como a ti mesmo? Você ama? Aí agora é difícil, né? Porque eu vou ser bem sincero, irmãos. Talvez você fale, pastor, como o senhor pode sentir isso? Eu posso, irmãos. Porque a gente é falho, mas deixa eu dizer algo. Como não odiar aqueles que atacam Israel? Como não odiar aqueles que se levantam contra uma nação que tem uma aliança perpétua com o Senhor? Como não odiar os seus inimigos, irmãos? Davi mesmo fala, eu odeio-os com um ódio enfurecedor. Aqueles que se levantam contra a tua nação, contra o teu povo. Irmãos, Israel é o povo do Senhor. Hoje nós somos enxertados neste povo, irmãos. Somos enxertados nesta árvore. Fazemos parte desta nação. Se compadecemos. Nós sabemos o que está acontecendo com aquela nação. E se você entende um pouquinho da Bíblia, você vai ver que muitas coisas que estão falando da mídia está taxando Israel como uma pessoa errada, como uma nação errada. Não estou falando que por causa disso tem que acontecer a guerra, não, irmãos. Infelizmente o homem é inclinado para o poder, ele quer poder. Se Cristo não domina o nosso coração, se Jesus não é o Senhor da nossa vida, alguém vai dominar a nossa vida. E o que seria isso? Poder. Se eu e você não estivermos firmados na palavra do Senhor,
Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com a tua inteligência, com a tua mente. E amar o teu próximo, pode ter certeza que a soberba vai dominar o nosso coração. O orgulho vai dominar o nosso coração. E é onde nós iremos ser corrompidos pelo poder. É isso que o mundo quer, dominar. O mundo quer poder. Nós, irmãos, não lutamos pelas coisas terrenas. Nós não buscamos as coisas terrenas, nós não lutamos pelas coisas terrenas. Que a nossa coroa não está aqui, está na glória. A única luta que eu e você enfrentaremos é a luta espiritual. É contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, não é contra os homens, irmãos. Que tipo de potestade está agindo em nossa geração, em nosso tempo? A nossa luta é contra eles. O nosso dever é, através da nossa vida como espelhos, revelar Jesus para estas nações. Esse é o nosso papel. E aqui nós acabamos de ler que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós exercitamos essa fé, quando nós realmente entendemos que Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida e vivemos este amor, vivemos na plenitude deste amor, é onde nós iremos agradar a Deus, agradar o coração de Deus, reconhecer que Jesus realmente, verdadeiramente é o Filho de Deus, que Ele morreu por amor nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E nós falamos a respeito de fé e falamos a respeito do amor. E tem um versículo muito conhecido, que está em João, no capítulo 3, no versículo 16. Todos conhecem ou não? O que está escrito em João 3,16. Porque Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Algo que me chama a atenção aqui, na primeira parte, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente não consegue expressar esse tal. Não tem como nós, nas palavras, expressar esse mundo de tal maneira, né? Amar de tal maneira que deu seu Filho. Mas algo que me chama a atenção é a parte que fala, porque Deus amou o mundo. Como eu e você iremos vencer o mundo e seus prazeres? Como vencemos o mundo e seus prazeres? O próprio Deus já mostrou para nós como Ele ama o mundo. Independente se somos pecadores ou não. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mesmo sabendo que éramos pecadores, Ele deu o seu Filho. Deus demonstrou o seu amor sabendo que éramos pecadores. Agora eu e você, por conhecermos este Deus, o que cabe a nós? Amar a Deus acima de todo e qualquer pecado. Amar a Deus acima de tudo que o mundo pode nos oferecer. Você entende que é com esse amor que Deus quer que a gente ame Ele? Com esse amor? De tal maneira? É com esse amor, irmãos. Ele está palpável a nós. Jesus nos ensinou a respeito desse amor. Com o mesmo amor que Deus nos ama, mesmo sabendo que éramos pecadores. Irmãos, se não for por amor a Deus, como eu e você iremos vencer o pecado? Pelas nossas forças? Tem como o ser humano vencer o pecado pela sua força? Não tem como. Tem como o homem vencer o mundo pela sua força? Não. Tem como nós vencemos os prazeres, os desejos da carne com a nossa força? Como eu venço o mundo? Com o mesmo amor que Deus nos deu. A questão aqui é o seguinte: você ama mais a Deus ou você ama mais o mundo?
Você ama mais a Deus ou você ama mais o mundo? Porque Deus te amou mais do que o mundo. Se o nosso amor por Deus não for maior do que isso, irmãos, então por que nós estamos aqui? Se o meu amor por Deus não me leva a este lugar de santidade, então por que eu estou aqui? Se esse amor por Deus não me faz vencer o mundo, então por que eu estou aqui? O amor pela graça de Deus, o amor pela santidade tem que ser maior que os teus desejos, que os teus prazeres. Deixa eu confessar algo aqui para vocês. Sabe como eu venci a pornografia? Amando mais a Deus. Sabe como eu venci a pornografia? Quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, Senhor, eu te amo mais do que isso. Isso aqui para mim não presta. O teu amor é incomparável. Eu quero te amar com esse amor que o Senhor tem por mim. Quando eu entendi este amor, a pornografia saiu da minha vida. Eu falo, Senhor, eu te amo mais. Por mais que a minha carne é inclinada a isso, ela deseja isso, mas eu quero agradar ao Senhor. Eu quero honrar o teu nome. Que os meus olhos sejam os teus. Foi quando eu venci. O amor que eu sinto por Ele é muito maior, irmãos. O desejo pela presença dEle, o desejo pela santidade, de honrar esse Deus, é o que eu mais quero. Eu quero sim agradar ao Senhor com a minha vida, com a minha conduta, com o meu caráter. Como você vai vencer o mundo e seus prazeres? Amando a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto você não entender isso no teu espírito, no teu coração, você não vai vencer, porque você está lá lutando com os teus braços. A gente pode alguma coisa sem Jesus, irmãos? Tem até uma coisa que postaram na internet, né? Pegaram uma parte do The Chosen, né? Aí postaram, não sei quem que é, estava do lado de Jesus, aí mostrou assim, eu ainda enfrentava os meus problemas. Saiu, mas peraí, voltou, pegou Jesus e levou. Irmão, sem Jesus a gente não consegue. Como você vai vencer o pecado? Como você vai vencer o mundo? Como você vai vencer os prazeres? Sem Jesus. Se Ele não for o maior na tua vida. Repetindo, não é uma competição. Jesus não está aqui para competir com o teu pecado. Não é uma competição. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E não há outro Deus além dele. Não há outro Deus além do Senhor. Agora vamos entrar na segunda parte. A primeira é, nós devemos amar mais a Deus. Só assim nós iremos vencer. Só dessa maneira que nós iremos vencer. E a segunda parte, que eu acho muito importante, é que quando Jesus, antes dele partir, ele falou que ele não nos deixaria só, sim ou não? Ele não nos deixaria órfãos, né? Não nos abandonaria. Mas que ele ia enviar quem para nós? Quem que ele ia enviar para nós? O Espírito Santo. Por favor, João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parto. Se eu não for, quem não vai vir? O advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Verso 8. Quando então ele vier, convencerá o mundo
do seu pecado, da justiça e do juízo. Aqui. Quem que Jesus vai enviar? Como que está escrito na versão ali no verso 8, por favor? O verso 7. O verso 7. Como Jesus fala ali? Advogado. Amém. Só para nós entendermos, né? Tem algum advogado entre nós aqui? Só para mim saber? Não tem nenhum advogado? Amém, Senhor. Forma os advogados nessa geração, Pai. Amém. Para as causas corretas. Amém. Me chamou a atenção essa parte onde fala advogado. Porque nós sabemos que o advogado ele tem um papel fundamental na vida daquele que está defendendo, sim ou não? Ele tem um papel fundamental. E o Espírito Santo, ele não é diferente. Olha que Jesus disse que eu vos enviarei o advogado. Eu comecei a pensar, né, mas qual o papel do advogado? O que ele faz, né? Nós sabemos, né, que existe um estudo, né, para poder se tornar um advogado. Existem leis que esse advogado precisa estudar. Ele precisa conhecer as leis, né? E olhando para isso, olhando para este nome advogado, me chama a atenção e é curioso, né? Como que existem pessoas ainda que defendem, né, as pessoas que sabem que são criminosos, que não se arrependem, mas ainda assim defendem essas pessoas. Nós sabemos que o papel do advogado ele é aquele que ele vai estudar a causa daquela pessoa. Ele vai estudar o quê? Profundamente a causa daquela pessoa para saber o que aconteceu, como que nós vamos fazer, como que nós devemos agir, como que nós devemos nos comportar num tribunal. O papel do advogado é esse, ou seja, ele vai fazer uma investigação a respeito da causa daquela pessoa. E com o Espírito Santo não é diferente. Sim ou não? O Espírito Santo, irmãos, ele tem um papel fundamental na nossa vida. Sabemos que ele veio para quê? Para convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem um papel fundamental na nossa vida. Ele vai testificar com o nosso espírito. É Ele quem testifica com o nosso espírito. É Ele que vai mostrar para nós o caminho que nós devemos percorrer. É Ele que vai nos conduzir na nossa jornada. É o Espírito Santo que vai nos direcionar. É Ele que vai nos mostrar, ó, isso aqui não pode, isso é errado. O Espírito Santo, ele teve um papel fundamental. Quando, irmãos? Alguém pode me lembrar, refrescar a memória? Na criação do mundo. Na criação do mundo, ele teve um papel fundamental. Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo também ele teve um papel fundamental quando? Quando o povo foi liberto da escravidão no Egito. Você sabia disso? Que ele teve esse papel fundamental. Por favor, eu quero ler com vocês Isaías 63, do verso 7 ao 14. Para nós entendermos este papel fundamental do Espírito Santo. Isaías 63, do 7 ao 14. Diz assim: agora, pois, hei de proclamar a bondade de Yahvé. Falarei dos seus portentosos feitos e darei louvores por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele proporcionou à nação de Israel, de acordo com o seu amor misericordioso e a grandeza da sua compaixão e bondade. Verso 8. Ora, sem dúvida, eles são o meu povo amado, declara ele. São os filhos que não serão desleais, não me trairão, e assim ele se tornou o salvador deles. Verso 9. Em todas as agruras e crises do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em sua extrema compaixão e em seu amor misericordioso, ele os resgatou. Foi ele que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Versos 10. Mas eles se rebelaram e magoaram o quê? Magoaram o seu Espírito Santo.
Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. 11. Assim o seu povo parou para refletir sobre o passado. Moisés e a sua geração foram lembrados. Onde está aquele que os fez caminhar através do mar, com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que entre seu povo colocou o quê? O seu Espírito Santo. Verso 12. Aquele que esteve à mão direita de Moisés, socorrendo-o mediante o seu glorioso braço, e que dividiu as águas diante de todos, a fim de que o seu nome fosse lembrado por toda a eternidade. 13. E conduziu sua gente através das profundezas, como cavalo galopando em campo aberto, eles não tropeçaram. Verso 14. Como gado que desce para o vale, assim o Espírito de Yahvé os conduziu para o repouso. Assim guiaste o teu povo, fazendo para ti um nome glorioso. O Espírito Santo, ele teve um papel fundamental na vida de Israel. Ele conduziu o povo. E não é diferente conosco, ele nos conduz hoje. Ele continua nos conduzindo hoje. E um dos pontos fundamentais para nós vencermos o mundo é deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida. É deixar que nós sejamos conduzidos pela presença do Senhor em nós. E a presença do Senhor em nós, esse selo em nós, é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele é o Espírito da verdade. Que não há mentira. Não há medo no Espírito da verdade. É o próprio Espírito de Deus. Nós devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Amém? Sabemos que ele tem um papel muito importante na nossa vida. E como nós acabamos de ver, o papel importante que ele teve na nação de Israel. Hoje o Espírito Santo, ele habita em nós. Hoje ele vive em nós. Hoje a palavra da verdade está em nós. Está em nosso coração. E é necessário que nós devemos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Nós falamos a respeito que ele é o advogado, sim ou não? Por favor, 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Eu falei que o advogado ele precisa investigar, sim ou não? Olha o que diz. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo... O Espírito a tudo... Agora tem uma vírgula ali. O que diz depois da vírgula? Agora fala para mim. Se ele investiga até as profundezas de Deus, imagine a gente. Ele é aquele que nos conduz, irmãos. É aquele que investiga as intenções do nosso coração. E é necessário deixar o Espírito Santo nos conduzir em nossa caminhada. Você quer vencer o mundo? Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Deixa ele te conduzir. Você quer ser um homem sábio? Você quer ser o protetor da tua casa? Você quer ser a mulher sábia da tua casa? Você quer conquistar o teu marido? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Pode ter certeza que ele vai te mostrar o caminho. O caminho que nós devemos seguir. É o Espírito Santo. Esse Espírito é aquele que sonda as profundezas de Deus. Sonda o coração de Deus. O Espírito Santo é aquele que revela a nós a vontade perfeita do Senhor. O Espírito Santo é aquele que revela a nós o desejo do coração de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos mostra o que Deus quer que nós façamos, vemos fazer na nossa geração. Mas sabe qual que é o problema? As pessoas hoje estão calando a voz do Espírito Santo, se é que pode calar. Mas, se o nosso amor não for maior por Deus, como que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração? Deixa o Espírito Santo te conduzir.
Deixa Ele te mostrar o caminho. O caminho não é fácil. O caminho é árduo. É doloroso muitas vezes. Existem perdas, existem ganhos. Mas eu gosto de pensar que até mesmo as perdas na nossa vida são ganhos. Talvez muitas pessoas estão preocupadas, mas e se eu perder? Não, você já parou para pensar se é a vontade de Deus você perder? Porque se a vontade dele é melhor do que a minha, se os pensamentos dele são maiores que os meus, então peraí, eu prefiro perder porque eu sei que o que ele tem é muito maior. Mas ele perdeu alguém um dia. Quem que ele perdeu? Quem que ele deu para nós? Seu filho Jesus. Ele nos deu algo muito valioso, irmãos. Ele nos deu alguém muito valioso. O seu próprio filho unigênito. Ele é o primeiro de muitos. Quantos aqui são irmãos de Jesus? Amém. Ele é o primeiro de muitos, irmãos. Ele veio nos salvar. E para nós finalizarmos, por favor, 2 Coríntios capítulo 3, o verso 16 ao 18. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o que é retirado, irmãos? O véu é retirado dos nossos olhos. É como se fosse uma escama dos nossos olhos. Amém? Continuando. O Senhor é o quê? O Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há? Aonde quer que o Espírito esteja. Se Ele está, tem liberdade. Sim ou não? É fato. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Glória a Deus por isso. Então isso quer dizer que eu e você somos livres. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então eu e você somos livres por meio do Espírito Santo. Mas é interessante porque eu não posso falar para vocês só isso, porque não estou falando que isso é raso, mas existe algo ainda mais profundo. Porque o fato de nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador é porque o Espírito se testificou com o nosso. Então, peraí, hoje já sou livre, mas não para por aí. A permanência na presença dEle requer algo de nós. Praticarmos a sua presença, praticarmos a palavra dEle. O Espírito Santo, Ele nos libertou, sim, nos libertou, porque somos livres. Hoje você já não é mais escravo do pecado, hoje você já não é mais escravo do mundo, sim ou não? Porque o Filho nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho um dia nos libertou verdadeiramente, por que ainda o pecado conduz a minha vida? Então, por que ainda os meus desejos conduzem? Então, peraí, alguma coisa está errada. O que está errado? Você está amando mais os seus prazeres do que a Deus. E o Espírito Santo, Ele está te conduzindo, Ele está te mostrando. Peraí, ó. Ou você ama a Deus, ou você faz de você um Deus no seu umbigo. Mas eu não estou aqui para competir. O Espírito Santo está aqui para nos mostrar a verdade. E é a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É uma verdade que não te deixa mais condenado pelo pecado. Sim ou não? E por favor, o verso 18. Talvez eu ache o mais importante agora. Mas todos nós, com a face descobertas, contemplamos, como por um material espelhados a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. É interessante porque aqui fala que estamos sendo transformados. Isso quer dizer o quê? Que eu e você estamos sendo
conduzidos a um lugar de transformação. E essa transformação vai demonstrar o quê? Estamos sendo transformados com glória crescente na imagem de quem? Do próprio Senhor. A Bíblia fala assim, que nós temos que ser parecidos com o Senhor, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O papel do Espírito é esse. O papel do Espírito Santo é nos conduzir a este lugar. Irmãos, o que o mundo precisa é olhar em nós, na igreja do Senhor, e contemplar a glória de Deus. Poder enxergar isso em nós. Você é uma carta aberta? Você é um livro aberto onde as pessoas olham e veem Jesus? O meu amor por Ele é muito maior. O meu desejo, o meu anseio pela presença dEle, pela volta dEle é muito maior do que o que eu quero, do que eu desejo, do que eu anseio. É para nós refletirmos essa palavra. É para nós pensarmos. E para finalizar, eu lembrei da passagem de Paulo. Quando Paulo é levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer. Mas que foram mostradas coisas para eles que não é lícito ao homem dizer. E o Espírito Santo falou para ele, ó, tudo que você vê, você vai falar. Mas somente aquilo que o Espírito Santo revelar para ele. Porque nós sabemos que Paulo, tudo que Paulo fez, foi direcionado pelo Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo, foi dito pelo Espírito Santo. E Paulo talvez na sua, como que eu posso dizer, no seu homem interior, ele podia falar assim, eu posso me gloriar por essas revelações. Sim ou não? Porque, não, é incrível, não é, irmãos? O homem, quando ele tem alguma coisa que enche o eu dele, ele podia falar assim, não, pera, eu vou me gloriar nisso, eu vou crescer nisso aqui. Aí vem Deus, né? Uma palavra abençoada. A Bíblia fala que existia um espinho na carne de Paulo, a saber o quê? Um mensageiro de Satanás, que vinha, esbofeteava Paulo. Eu gosto de estudar a Bíblia. Na minha forma de pensar, eu acredito que era algo espiritual, não era algo carnal. Sabe por quê? Se a Bíblia está falando que um mensageiro de Satanás vinha esbofetear, porque era algo espiritual, porque os mensageiros de Satanás eram espiritual. É espiritual. Paulo, ele era aquele cara que lutava por aquilo que ele acreditava. E por aquilo que ele acreditava, ele perseguia os cristãos de uma maneira muito forte, pesada. Ele prendia os cristãos. Ele fez coisas terríveis antes dele conhecer a Jesus. E talvez isso seja, irmãos, é por isso que eu falo que os nossos pecados, ele deixa marcas na nossa vida. E talvez eu acredito que essa marca na vida de Paulo talvez seja a perseguição contra os cristãos. É por isso que talvez eu gosto de pensar que realmente, quando Satanás vinha, o mensageiro de Satanás vinha e falava assim, ó, pá, quem é você? Quem é você? Olha o que você fez com os cristãos. Paulo se considerava o maior dos pecadores. Quando Deus chega para Paulo e fala assim, Paulo, deixa eu dizer algo para você. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim ou não? E o que basta para nós, irmãos? A graça. A graça. Como você vence um coração orgulhoso? Como você vence um coração arrogante? Como você vence um coração cheio de pecado? Como você vence um coração cheio de desejo? Pela graça. Deus fala, Paulo, a minha graça te é suficiente. É onde o meu poder está se aperfeiçoando em você. Então deixe a graça se aperfeiçoar em você. Deixe o poder de Deus se aperfeiçoar em você. Deixe o Espírito Santo te conduzir nessa caminhada. E deixe Ele arrancar de dentro de você tudo aquilo que realmente te afasta do Senhor. Porque a Bíblia fala que é necessário que nós se aproximemos
de Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para o Senhor. E fala: Espírito Santo, me conduz. Conduz a minha vida. Hoje eu te entrego. Está aqui, ó, tá? Vai, não sou eu mais. Não sou eu mais. Mas é o Senhor me conduzindo para o centro da vontade de Deus. Eu quero cada vez mais me aproximar desse Senhor. Eu quero cada vez mais experimentar deste amor tão grandioso que Deus tem pela minha vida. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa Ele te mostrar o caminho a ser percorrido. Você não está só. O Espírito Santo está com você. Aleluia. Amém? Amém. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa. Aleluia. E a sua família. Amém?